Vamos mudar de assunto, trazer orientações para você, trabalhador? Seu direito. Minha gente, no Brasil, mais de 1.600 trabalhadores e trabalhadoras morreram por acidentes de trabalho no primeiro semestre deste ano, o que aponta o levantamento de agosto do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas você sabe quais são os seus direitos em situações de acidentes de trabalho? É o que a gente vai conversar a partir de agora, tirar dúvidas e trazer orientações para você com o advogado especialista em direito do trabalho, o Franco Almada, que está aqui conosco. Doutor Franco, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Conexão Verdinha, tudo bem? Muito bom dia a todos que estão aqui no estúdio, todos que nos ouvem e assistem. Doutor Franco, a gente observa esses números, né, com uma certa atenção, porque de fato chama a atenção, né? Mais de 1.600 pessoas acabaram perdendo a vida por conta de acidentes de trabalho. E a gente sabe, por exemplo, que as empresas hoje em dia estão mais dedicadas, estão aumentando aí os cuidados para evitar esse tipo de acidente, especialmente dentro das empresas, mas ainda assim a gente observa esses números com atenção. Na sua avaliação, que fatores aí estão contribuindo para a gente ainda ter esses números tão altos, né? 1.600 trabalhadores perdendo a vida por acidente de trabalho, chamar a atenção, né? Bom, existe todo um contexto, né? Muitas vezes a cobrança por uma produtividade, por uma aceleração do trabalho que não está concatenada com a fiscalização do uso de EPI, da segurança, ela pode contribuir para isso. Muitas vezes também a falta de fiscalização dessas empresas, né? Então, uma demanda crescente seria, por exemplo, a necessidade de mais auditores fiscais do trabalho para ter essa fiscalização. E também, colocando essa parte que eu coloquei, já seria mais obrigação da empresa, mas também o que eu vejo muito no dia a dia, e sendo bem sincero aqui, às vezes é uma negligência também por parte do trabalhador, de não utilizar o EPI, de ser um pouco relutante de utilizar na utilização desse equipamento da forma correta. Outro ponto também, né? Quais são os setores, né, onde a situação é mais preocupante e o que é que a legislação trabalhista prevê em relação à prevenção e responsabilidade? Você já começou citando, né, que falta muitas vezes aí a questão da fiscalização, ou seja, a empresa faz todo o planejamento de passar as informações, como é que utiliza o UTI, mas a gente sabe que na correria, na busca ali por entregar realmente o trabalho, pode ocorrer de fato, né, essa falta de atenção por parte ali dos trabalhadores. Os setores que a gente consegue enxergar com mais evidência é o setor da construção civil, o setor da mineração, da produção rural. São setores onde o trabalhador ele se expõe mais ao risco. Se a gente colocar, por exemplo, fizer um corte aqui e olhar para a construção civil, a gente vai ter risco de altura, a gente vai ter peso, a gente vai ter alguns fatores que vão contribuir a mais para o trabalhador poder se acidentar. E aí, doutor Franco, na situação em que o trabalhador acaba se acidentando, que orientações você pode dar especialmente para o trabalhador, para as famílias dos trabalhadores também, que muitas vezes ali ficam sem um norte, sem saber o que fazer com esse tipo de fato, né, com esse acontecimento? Que orientações é importante você trazer aqui para o nosso ouvinte? A primeira orientação que serve tanto para o trabalhador e para a empresa, e muitas empresas não fazem isso, por entenderem que se fizerem vão assumir uma culpa pelo acidente de trabalho. É a emissão da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Então, houve o acidente de trabalho, a empresa deve emitir essa comunicação de acidente ao trabalho. Para, depois disso, a empresa poder até investigar melhor esse trabalho e não há uma situação que todo acidente de trabalho vai ter uma responsabilidade da empresa por arcar por esse acidente. Existem acidentes de trabalho que não são culpa da empresa. Então essa comunicação de acidente de trabalho ela é importante para resguardar ali a relação e para que o trabalhador, se ele precisar de algum benefício, ele receba o benefício correto, que é o de acidente de trabalho. Por exemplo, um afastamento. Vamos colocar aqui um caso concreto. O trabalhador está trabalhando, caiu e quebrou o braço. Se ele fizer um afastamento comum, não tido como acidente,
ele vai se afastar, mas não vai receber, por exemplo, o depósito de FGTS dele todo mês. Já quando ele se afasta por acidente de trabalho, além do afastamento de receber do INSS, a empresa tem a obrigação de depositar esse FGTS. Outra consequência é que quando esse trabalhador volta, sendo acidente de trabalho, ele vai ter uma estabilidade de 12 meses. Então, ele passa 12 meses sem que a empresa possa demiti-lo sem justa causa. Então, essa é outra consequência. E a partir do resultado desse acidente, pode haver outras consequências, como pensão, se ele ficar incapaz, pensão para a família, se esse trabalhador vier a falecer, por exemplo. Então, tudo isso é construído no momento do acidente. A primeira recomendação é que o trabalhador cobre a emissão da CAT e que a empresa faça essa emissão da CAT. Doutor, o que é que pode ser feito para fortalecer a fiscalização e garantir, então, aí mais segurança nesse ambiente de trabalho? O que é que o próprio trabalhador também pode buscar ali junto à empresa para garantir a sua própria segurança? O que o trabalhador tem que cobrar da empresa sempre é treinamento, é o equipamento de proteção individual. Essa é uma cobrança que o trabalhador tem que fazer com a empresa dele. Muitas vezes a empresa coloca ele numa atividade e não dá esse treinamento que é necessário. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto é utilizar, como a gente falou, esses equipamentos de proteção individual. Procurar equipamentos inteligentes, procurar o que há de melhor no mercado, porque com vida a gente não pode ser de forma alguma negligente. E isso é um aspecto mais preventivo, e ainda também no aspecto preventivo e que sai um pouco da empresa seria talvez o aumento dos auditores fiscais aí do trabalho. Doutor Franco, de que maneira, né, as empresas elas podem, aí, juntamente com os sindicatos, representantes de categoria, fortalecer justamente essa cultura da prevenção, né? Eu até comecei aqui a minha primeira pergunta para você, falando que já há esse movimento nas empresas, né? Especialmente as empresas de grande porte, mas as empresas de pequeno, né, as médias empresas também, de que maneira elas podem se engajar para que haja essa cultura dessa prevenção. A gente sabe muitas vezes, como você disse, podem acontecer situações em que a empresa não tem culpa, né? Mas é importante ali estabelecer cuidados, né? Criar realmente essa cultura para minimizar qualquer situação, né? E a palavra é essa, cultura. Eu vou falar, por exemplo, de um assunto aqui um pouco delicado, a relação das empresas com os sindicatos. Muitas vezes essa relação é vista com uma certa animosidade por parte das empresas e até por parte dos sindicatos. Só que se essas empresas, e aí eu falo com propriedade, eu assessoro empresas que têm seus sindicatos, quando a gente coloca o sindicato em uma roda de negociação, em uma mesa de negociação, trazendo claramente quais são as demandas, perguntando especialmente quais as demandas dos trabalhadores também, isso fica mais fácil. Então, essa é uma forma de trazer uma cultura de prevenção para dentro da empresa. 9h56, a gente aproveita, né, essa conversa para entrar em outro assunto, né, que seria justamente a demissão sem aviso prévio, aquela demissão em massa que acontecem aí nas empresas. E essa demissão, muitas vezes por baixa produtividade ou por alguma situação que a empresa está passando ali sem o aviso prévio ou a advertência escrita, né? Está em conformidade com a CLT, doutor? Como é que o trabalhador pode se preparar para um momento desse, né? O que é que ele pode fazer diante de uma situação como essa? Bom, a demissão por baixa produtividade, a gente sempre tem que analisar o caso concreto, mas vamos tentar aqui abstrair um pouco. A demissão por uma falta de produtividade, se ela for uma demissão por justa causa, é necessário que a empresa respeite alguns princípios da justa causa. Dentre eles, a questão da gradação da pena. Então, essa empresa ela deu uma advertência antes, ela deu uma suspensão antes, como é que se ocasionou, como é que chegou à justa causa? Foi algo muito grave que não precisou dessa gradação, que passou lá para a justa causa direto? Pode acontecer, né? Mas no mais das vezes uma baixa produtividade ela não acontece do dia para a noite. Uma baixa produtividade ela vem acontecendo. E aí é papel da empresa, e aí outra questão de cultura, como você falou, que é que a empresa muitas vezes faz? Dá advertência, dá suspensão como forma de cavar uma justa causa. Quando, na verdade, a advertência e a suspensão elas devem ser utilizadas como mecanismo de resgate do funcionário. Então, esse funcionário
num contexto geral, um bom funcionário, mas está chegando atrasado pontualmente, ou não está entrando no sistema pontualmente, eu vou te dar uma advertência, funcionário, porque eu quero que tu corrija essa atitude específica e que tu volte ao trilho. Então, essa seria a função da advertência ou da suspensão. Mas a baixa produtividade, ela pode ocasionar uma demissão sem justa causa. E aí, sem justa causa, o próprio nome já diz, sem motivo. Hoje, na nossa legislação, o empresário ele não precisa de motivo para demitir um trabalhador. Ele pode simplesmente, pagando todas as verbas, lógico, demitir esse trabalhador e o trabalhador, inclusive, nem cumprir o aviso, né? O aviso ser indenizado. Agora, o que não pode haver, logicamente, é uma dispensa discriminatória. Uma dispensa que, em tese, é sem justa causa, mas ele está discriminando esse trabalhador por algum motivo. A gente teve um caso recente, doutor Franco, de um banco, né, de conhecimento nacional, que dispensou cerca de 1.000 funcionários, né, de uma vez só. Nessas situações em que a empresa de grande porte ela faz uma demissão em massa de funcionários, precisa de algum tipo de negociação com o sindicato, ou ela está no direito dela de demitir a quantidade de funcionários que seja, sem um aviso prévio, enfim? Pois é, eu até vi essa notícia, eu acho que a gente não vai falar o nome do banco aqui, mas eu até vi essa notícia, não ficou muito claro na notícia se a demissão foi sem justa causa ou por justa causa. Parece que aconteceu um pouco das duas, né? A notícia ela não fica muito clara. Mas a rigor, a empresa ela não teria uma obrigatoriedade de comunicar ao sindicato. Mas como lhe disse, é sempre interessante, principalmente, aí vem um contrassenso, né? Principalmente essas empresas de banco que têm seus lucros, têm sua lucratividade aí exposta no mercado, é meio incompatível, pode ser meio incompatível, não quero falar do caso concreto, mas pode ser meio incompatível falar que não está havendo produtividade, né? Esse é um argumento, inclusive, que o sindicato da categoria utilizou quando se manifestou. Mas é sempre bom, de bom tom para a empresa andar e alinhada no sentido de defesa do direito dos trabalhadores com o sindicato. O que a gente acompanha muito, né, nos empregos atuais é o monitoramento de atividades em equipamentos corporativos, principalmente. Isso pode ser usado como um critério legítimo para a dispensa ou não precisa disso? Com certeza. O monitoramento, na verdade, ele vem ali muitas vezes para defender o trabalhador, né? Para o trabalhador saber exatamente as horas que está fazendo de trabalho e havendo excesso de horas de trabalho para que ele possa cobrar essa hora extra. O home office, inclusive, se for possível dentro do home office, como é possível hoje com essas ferramentas, o trabalhador ter a sua jornada monitorada pela empresa, isso é bom em primeiro momento, né, para o próprio trabalhador. E isso pode ser utilizado, logicamente, para dar uma justa causa, se for entendido que o trabalhador não está cumprindo aquele horário pré-determinado, né? Agora, uma observação do home office é que a própria estrutura do home office ela acaba tirando essa questão de horário, como a gente tem no trabalho presencial, e colocando uma análise maior por produtividade. Então, a própria estrutura do home office, a pessoa está em casa, muitas vezes ali tem que ajudar alguém da família, muitas vezes ali tem que fazer algum serviço doméstico, e o que vai interessar mais seria a produtividade. Mas esse monitoramento, ele é, sim, legal. Há algum tipo de situação, doutor Franco, em que o trabalhador ele pode contestar o seu desligamento sem justa causa? Alguns tipos de situação, tá? Eu vou tentar aqui colocar aqui. Primeiro, se for um acidente de trabalho, como a gente colocou no tema anterior, e ele estiver dentro daquele período de estabilidade dele, ele não pode ser demitido sem justa causa. Então, a empresa ela vai ter que indenizar esse trabalhador. Segundo, se essa dispensa ela for uma dispensa discriminatória, vamos supor que o trabalhador ele esteja lá com alguma doença, alguma questão mais delicada, passando por um momento mais delicado, e essa dispensa ela é discriminatória. Eu estou dispensando esse trabalhador aqui, por exemplo, porque ele está com depressão. Eu estou dispensando esse trabalhador aqui porque ele tem HIV, vamos supor. O trabalhador pode questionar isso também. E no mais das vezes, essa dispensa discriminatória vai resultar em uma indenização pela estabilidade, não é estabilidade, pelos danos materiais advindos disso. Então tá, esclarecimento importante, né, que a gente traz aqui para o nosso ouvinte,
A gente agradece a participação do Dr. Franco Almada, ele que é advogado especialista em direito do trabalho, trouxe aqui essas orientações importantes para você, meu caro ouvinte. Dr. Franco, muito obrigado. Eu que agradeço e parabenizo sempre aqui os temas relevantes que vocês vêm trazendo. Bom dia para você, até a próxima.